dia. Hoje nós temos a honra de receber aqui no estúdio o presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, Marcos Gerson, que está em Araçatuba para acompanhar as obras da nova sede regional do IPEM aqui e que vai trazer benefícios diretos à população e aos setores regulados. Marcos, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Suelen, Jonathan, e já adianto, eu sou do time da Suelen, sem açúcar no café. Ah, muito obrigada. Bota aí mais um pontinho, Jonathan, para mim. Marcos, qual que é a importância da nova sede regional do IPEM aqui em Araçatuba e o que ela representa para... São 84 municípios atendidos aqui na regional? Você vê, né? O IPEM ele tem 18 regionais, sendo 14 no interior. E Araçatuba é a sede de uma região nossa de apoio, né? Então são 84 municípios. E a nossa regional já estava, é uma das mais antigas, né? Araçatuba já vai fazer 50 anos ano que vem, que tem uma regional do IPEM aqui, uma das mais antigas no estado, já merecia uma reforma boa e até uma ampliação de serviços, tá? Então não é só aquela cosmética, não. A gente está instalando aqui em Araçatuba um novo laboratório, que é um laboratório de pré-medidos, que vai ajudar bastante a população, né? Vou deixar você perguntar o que é esse laboratório. É isso que eu ia perguntar mesmo, que uma das novidades anunciadas desse laboratório é de verificação de produtos pré-embalados, é isso? Exatamente. O que é o pré-embalado, Sueli? Quando o consumidor entra no mercado, vê aquele saco de arroz de 1 quilo, mas tem 1 quilo mesmo. Quando ele olha, vamos pegar um bem precioso, o azeite. Você vê aquele azeite de 900 ml, mas tem 900 ml ou tem 850, tem 840? Então isso não foi embalado na frente do consumidor, por isso que a gente chama de pré-embalado. E aí quem garante isso? É o IPEM. Então a gente pega as amostras, leva para um laboratório, faz os ensaios que tem que fazer de pesagem, de volume, tem de tudo, até contagem, tá? Aquele palito de dente que você compra, a gente conta para ver se tem aqueles 100, 200, 300 dentro da caixinha. E é nesse laboratório que a gente faz esse tipo de coisa. Hoje em Araçatuba a gente usa o laboratório em São Paulo, então a gente tem que mandar todo esse material para São Paulo. E com isso a gente faz menos ensaios do que poderia, né, porque tem uma logística para passar, e atrapalha as empresas também e os mercados, porque eles têm direito de acompanhar o ensaio. Então, para poder acompanhar o ensaio, a pessoa tem que se deslocar aqui de Araçatuba até São Paulo, logo ali, né, para poder acompanhar. Agora, com o laboratório aqui, não. Ele vai poder rapidamente fazer o acompanhamento, a gente vai poder fazer mais ensaios aqui na região, vai poder fazer uma fiscalização mais eficiente e, no final de tudo, trazer mais confiança, tanto para o consumidor quanto para as boas empresas que querem demonstrar que elas cumprem com as regras. Marcos, tenho tanta dúvida sobre isso, vou tentar fazer de uma forma lógica aqui. No caso das dessas fiscalizações, elas são de rotina ou elas são motivadas por denúncias? Então, por exemplo, eu estou aqui no supermercado e eu, sei lá, acho que tem alguma coisa estranha, algum produto que é vendido ali, do pré-embalado ou industrializado, eu faço uma denúncia ou o IPEM faz essas verificações sistematicamente? As duas coisas acontecem, né? A gente tem um programa de fiscalização sistemática que a gente vai passando pelos mercados, pelos supermercados, vai fazendo uma verificação aleatória, mas também temos um sistema de denúncias, né? Então, o próprio consumidor, tendo qualquer dúvida, ele não precisa ter nem certeza, mas ele está em dúvida, a gente orienta que ele passe para a nossa ouvidoria, né? No 0800 013 0522, vou até repetir, o 0800 013 0522, ou no próprio site do IPEM, tem a caixinha lá, né, de quem manda um e-mail, e essas reclamações que aparecem na ouvidoria, elas têm prioridade. Então elas passam a ser controladas, são numeradas, a gente tem que dar uma resposta. Sabe aquela história de você mandar uma reclamação para o órgão, ficar esquecida numa gaveta? Isso não acontece não, a gente tem prazo para responder e a gente faz então as dois tipos de fiscalização, tanto uma normal quanto uma excepcional. E é possível fazer uma denúncia anônima ou não? É sim, pode fazer anônima sem problema nenhum. Para a gente não interessa quem está denunciando, interessa o fato para a gente poder fazer a apuração. E quando a gente fala desses produtos pré-embalados, você deu o exemplo do azeite, do arroz, do palito de dente, que às vezes tem outras fábricas, né? Que a fabricação é em outro lugar. E os produtos que são embalados nos estabelecimentos mesmo? Por exemplo, que já vem pré-embalado, uma carne, um queijo ou alguma outra coisa assim que é embalado e pesado no estabelecimento mesmo? Então, no estabelecimento vai ter os dois casos. Tem o caso aquele que você já vê a bandejinha, né? A bandejinha de presunto ali que está pesada. Aí entra também no pré-embalado.
Só que aí a responsabilidade é inteira do comerciante. Quando a gente está falando daquele saco de arroz, o principal responsável é a indústria que fabricou. Até né? porque quem vende não tem como conferir, né? Exatamente. Então, acaba que a fábrica é o maior interessado. Então, às vezes, um material, vamos supor, lá em Santa Catarina está sendo autuado, mas a fábrica é aqui de Araçatuba. Então, é ela que vai responder por isso. Aquele que é embalado no mercado, não. Aí é o próprio mercadinho. Ainda tem aquele que é pesado na frente do consumidor. Aí o IPEM entra também porque ele verifica a balança. Então, aquela balança de pesagem que está em cima do balcão, tem que estar com o mostrador visível para o consumidor. Já tem consumidor que às vezes reclama que bota um monte de coisa na frente e não consegue ver o que está marcando ali. Isso é irregular. A gente pode comunicar. Se a tara ali está correto, né, na hora do peso do recipiente. A tara está correta, se tem o selo do Inmetro na frente da bomba, e lá vai estar a validade daquela balança. Então, se você prestar atenção na próxima vez que for no supermercado, vai ver um selo do Inmetro ali e tem válido até 2026, até 2027. Então, você sabe até que data a gente está garantindo que aquela balança está medindo corretamente. Toda balança que está nos estabelecimentos, ela precisa passar por uma aferição do IPEM ou não? Precisa. A gente faz a verificação anual de todas essas balanças. Então, se eu abrir uma padaria, por exemplo, a minha balança precisa passar pelo IPEM? Precisa, porque ela está estabelecendo uma relação comercial. A gente tem que garantir que o instrumento de medição esteja correto. E se não tiver isso? Ouvidoria. 0800 013 0522. O estabelecimento pode ser punido? Pode ser punido. Multado? Inclusive chega na multa, né? E aí, Sueli, uma coisa que a gente está mudando hoje, até no nosso procedimento, a gente trabalhar muito com educação e informação para os próprios estabelecimentos. Tá? Então, a ideia do IPEM não é chegar multando, é chegar e orientando. Né? Começa com, desde a orientação, olha, sua balança ela não pode ficar inclinada, você não pode colocar nada na frente do visor. Então, é feito toda uma orientação e depois de um tempo a gente retorna para ver se foram cumpridas as orientações. Se continuar persistindo, a gente vem com uma notificação. Então, a gente já recebe uma notificação formal. E prosseguindo, aí recebe uma multa. Ou seja, tem um processo educativo ali. E essa é uma orientação do governador Tarcísio. Ele quer que a fiscalização sempre trabalhe com a educação junto. Nunca entre aquele órgão do Estado que está ali só para multar, para fazer índices de multa. A gente não tem nenhuma pressão no IPEM por índice de multas. O que a gente quer é sempre que o mercado se comporte corretamente. Eu costumo dizer o seguinte, nós somos aquele professor que a gente orienta para a prova, dá a cola da prova, deixa levar a cola para a hora da prova, então só não passa quem não quer. Então, se eu tiver um estabelecimento, estiver em dúvida ali, se minha balança está tudo ok, se não está, eu posso chamar o IPEM e falar, vem aqui, me dá uma ajuda, vê se está tudo certo? Pode, e aqui a região tem a nossa regional, né, o nosso delegado regional, que é o Palmieri. Que está aqui também, um abraço, ele está aqui, ele está ali fora do estúdio, mas está com a gente aqui na rádio também. E está a regional inteiramente à disposição, o que eu passo para os nossos regionais é oriente sempre. Então, estejam sempre disponíveis para orientação. E aí, até dando um exemplo, Suelen, a gente fez ano passado uma parceria com a Associação Paulista de Supermercados, a APAS, e por conta dessa parceria nós fizemos treinamentos regionais. Então, a APAS regional convoca os supermercadistas e vem um servidor do IPEM que faz toda a orientação de como o supermercado tem que fazer as coisas. E produzimos até um guia para isso. Né? Então, hoje, na página do IPEM, na página da APAS, tem um guia que foi feito em conjunto, numa linguagem clara, acessível, principalmente para o pequeno e microempreendedor, saber as regras direitinho para não ter problema. Novamente, dando a cola para ele. Ô Marcos, a gente está falando de supermercado e tem também uma outra área que o IPEM atua bastante, que é de muito interesse do consumidor, que são os postos de combustíveis, a bomba de combustível. Como que funciona o trabalho do IPEM nesses casos? A gente pensa no posto de combustível, principalmente a bomba, né? Aliás, o posto de combustível hoje é quase um shopping center, né? Ele vende de brinquedo, produtos alimentícios. Tem a balança também, né? Tem de tudo lá. Então a gente acaba tendo maior interação. Mas focando na bomba medidora de combustível, não é segredo para ninguém que nós estamos enfrentando um grande problema de fraudes de combustível pelo país todo, né? Mas particularmente aqui em São Paulo. Tem dois tipos principais de fraude. Uma é a fraude da qualidade do combustível batizado, que esse o IPEM não tem nada a ver. Isso aí é uma atribuição da Agência Nacional de Petróleo,
Mas já adianto, o IPEM está conversando com a ANP para a gente poder ajudar a ANP nesse processo, pela regionalidade e capilaridade que o IPEM tem. Acho que a gente pode contribuir com a ANP sim. E outra é a quantidade de combustível. Aí o problema é 100% IPEM. Tá? Então, quando você compra o combustível, é o mesmo processo do pré-medido. Se você está botando 40 litros no seu carro, tem que ser 40. Não pode estar no mostrador colocando 45. E hoje essa fraude está bem sofisticada. Então, se coloca microchip dentro dessa bomba, que consegue fazer essa alteração, e o que é pior, você consegue desativar a fraude por controle remoto. Então, quando chega uma fiscalização, você consegue desativar a bomba, né, por algum dispositivo ou até algum procedimento no posto. Então, é comum chegar uma equipe de fiscalização no posto e de repente acaba a luz. Já está programado que se desligar a energia e ligar de novo, ele liga sem a fraude. Nossa, que complicado. E aí o IPEM tem ferramentas, tem instrumentos para conseguir verificar isso? O IPEM foi o primeiro a plotar esse tipo de fraude lá para os anos de 2008. Montou um laboratório específico para isso. Então, o IPEM de São Paulo tem um laboratório de primeiro nível para fraude digital. A expertise do Brasil hoje, é a do IPEM. E tem atuado e tem pegado muita coisa. Tá? Então, a gente não pode nem dar o segredo, senão o fraudador já usa isso. Né? Mas nós temos nossos meios de ainda pegar fraude, mesmo com o pessoal usando esses dispositivos todos. Mas tem novidade nessa área também. Né? Tecnologia se combate com tecnologia. Então, o Inmetro estabeleceu em 2022 um novo regulamento que traz uma bomba com proteção cibernética, que impede esse tipo de fraude. E essa bomba já está em fabricação no Brasil, mas tem um calendário de troca obrigatória que, na nossa visão, está muito extensa ainda. Né? Então, leva muito tempo. Pra você tem uma ideia, até 2038 ainda pode fabricar bombas no modelo antigo, essas que são mais vulneráveis. E aí o IPEM também, pioneiro, né? Montou uma plataforma na página do IPEM que a gente informa para a população do estado de São Paulo quais os postos que têm essas bombas novas. Então, se o consumidor quiser ter 100% de certeza, ou próximo disso, que a bomba que ele está abastecendo está marcando correta, ele pode entrar no aplicativo, na página do IPEM, e ele vai ver em Araçatuba quais os postos que tem essa bomba nova. Né? Eu já te adianto, aqui em Araçatuba são 2 postos. São apenas 2. São apenas 2. Nós estamos aqui conversando com o Marcos Gerson, que é presidente do IPEM São Paulo, ele está aqui em Araçatuba, para visitar a reforma da ampliação da sede aqui da cidade e está vindo aqui conversar com a gente para passar informações preciosas para os consumidores e moradores aqui da região. Um outro assunto que também tem bastante polêmica é a questão dos radares. O IPEM, que também fiscaliza ali se os radares estão aferindo corretamente as velocidades, né? Às vezes a gente leva uma multa e fala, não, mas eu não estava nessa velocidade. Como que funciona o trabalho do IPEM com os radares, Marcos? Olha, é um papel fundamental até de proteção da população, né? Vamos lembrar que o radar de velocidade pode gerar multas, né, representativas. E muitas vezes pode até haver um incentivo de multar demais, né? O que o IPEM faz? Ele garante que o instrumento esteja medindo corretamente. Então, anualmente, o IPEM tem que fazer a verificação do radar de velocidade e atestar que ele está marcando com correção. Muitas vezes o pessoal pensa isso como um instrumento contra o motorista, mas eu penso de outro lado, é a sua proteção. Eu, como motorista, que sempre dirijo dentro do limite de velocidade, eu quero ter certeza que aquele radar não está me pegando sem necessidade. Né? Então, é essa proteção que o IPEM traz por todo o sistema. Marcou, tem que marcar corretamente. Um outro assunto, o Jonathan está perguntando aqui, ó, vou fazer a pergunta do Jonathan. Quer fazer, Jonathan? Faça você, pode fazer a sua pergunta. Não, mas a curiosidade, voltar do alimento ainda, voltando só um pouco do alimento, sobre a verificação, ou também, no caso, a fiscalização dos salgadinhos, que é metade ar e metade produto. Como que faz essa fiscalização? Você está pesando mais o ar do que o produto? Aquela embalagem que a gente compra, que é enorme, era que a gente abre tá metade. Pode ficar nem tranquilo, né? Quando tiver o laboratório funcionando, eu convido vocês para ir no laboratório para acompanhar o exame do salgadinho. Então já fica marcado aí, o Palmieri vai fazer o do salgadinho. Mas você pesa do jeito que ele está inicialmente, depois você abre, tira a embalagem, limpa toda a embalagem e pesa a embalagem também para descontar. Então, com isso, você vai ficar com o peso só do salgadinho. Tem todo um procedimento em norma que, no fim, você verifica só a quantidade de salgadinho. Mas você tocou num ponto importante, porque o ar praticamente não pesa, né? Mas e o gelo?
Eu ia Você falar vai sobre comprar cebola, aquele bacalhau, os né? Na congelados, Páscoa vem aquele bacalhau o congelado. frango, o peru. Então, existe um regulamento específico que diz o máximo de gelo que pode ter no produto. Então, o IPEM também faz isso. Ele pega o bacalhau, pesa ele, depois descongela aquilo tudo, pesa de novo, faz a matemática e vê qual realmente é o peso sem o gelo. Então, esse tipo de coisa a gente verifica também. A gente sabe que, assim, são centavos que quando a gente vai fazendo essa conta ali, o valor pode ficar mais alto, né? Às vezes a gente pensa, mas é um pouquinho por cada produto, talvez, que uma empresa esteja ali desviando, mas esse montante acaba sendo muito grande, né? Principalmente aqueles bens que a gente consome o tempo todo, né? O combustível é um exemplo. Quanto a gente gasta de combustível por ano, quem tem um veículo, né? E mesmo quem não tem, não está andando de ônibus, não está andando num transporte que também tem o combustível, então você somando aqui 5, 10%, 5, 10%, quando você vê no final do ano, você paga uma conta absurda por algo que você não consumiu. Tem os táxis também, né? Os taxímetros também são fiscalizados pelo IPEM. Mesma coisa, né? A gente quer garantir que o instrumento esteja medido corretamente. Então, o consumidor ele tem que ter certeza que aquele taxímetro não foi mexido, se não está medindo contra ele. Então, esse é um trabalho que o IPEM faz também e anualmente verificar todos esses taxímetros. Aqui na região de Araçatuba é até tranquilo de fazer. Você tem que ver na capital aquela quantidade de táxi, a loucura que é, mas a gente consegue fazer. Marcos, quais são as outras áreas que o IPEM atua com frequência? Porque elas costumam ter algum tipo de fraude ou de erro. Olha, Porque é bem amplo, né? bem amplo. Se é você bem olhar amplo. aqui dentro dessa sala, tem um monte de coisa que a gente fiscaliza. Por exemplo, a lâmpada que está aqui, as luminárias. E hoje tem problema com luminárias de muita baixa categoria no mercado. Para isso também o IPEM hoje tem, desde o ano passado, um laboratório específico para testar essas lâmpadas. Qual que é o problema das lâmpadas, o problema atual? Então, tem lâmpada que está chegando sem a certificação, que é um risco para o consumidor, né? Tem lâmpada importada que está certificada, mas a gente olha e vê que não está com os padrões de segurança adequados, né? Um outro exemplo de produto hoje que está em muito problema de não conformidade, os fios elétricos que a gente está botando na casa, que as construtoras estão usando. Então, o fraudador hoje, ele tira a certificação do fio dele, então vai estar com o selo do Inmetro bonitinho, mas na hora de fabricar ele diminui a quantidade de cobre e aumenta o de PVC. Então você começa a esquentar a sua parede, né? Gasta energia que não precisava, a conta de luz sobe e tem até o risco do incêndio, né? Então, infelizmente, são problemas aí que a gente tem que estar em cima. Também temos laboratório para isso. É uma luta do dia a dia. E por isso que a gente precisa usar novas estratégias, né? Então, o IPEM está muito preocupado em começar a usar tecnologia da informação, educação, orientação. Por exemplo, ir nos CREAs para orientar sobre o problema de fios e cabos, para que a própria fiscalização do CREA ajude nisso daí. Orientar as construtoras que não adianta confiar só na marca de conformidade, é bom testar antes de aplicar. Porque depois que botou dentro da parede o fio, acabou, né? Como é que você vai saber que a fiação está com problema? Só hora que pegar fogo, né? Pegar fogo ou o que é mais comum, problema, né? consome mais. Consome mais. Consome mais. Aí você tem uma conta de luz absurda na sua casa, não sabe o que é e pode ser a qualidade do fio que está instalado na sua parede. Aí fica lá tirando da tomada, as coisas, fazendo de tudo e não consegue resolver de fato o problema. Marcos, e quando que a sede aqui de Araçatuba, a reforma fica pronta? Fica pronta agora em outubro, né? Eu vim aqui para dar essa última olhada, para poder marcar até a inauguração dela. E a gente fica muito feliz de ter uma sede nova. E eu sempre, particularmente, fico muito feliz em vir em Araçatuba. Desde que eu assumi o IPEM em 2023, é a terceira vez que eu venho aqui, né? Então, venho todo ano. Então, apesar de você ter comentado antes, né? Parece que Araçatuba é longe de tudo, mas a gente faz questão de vir e prestigiar o trabalho da nossa equipe aqui. Legal, outubro. Então, vamos reforçar como que as pessoas fazem para fazer a denúncia? O número de telefone? É o 0800, vou passar para você, Deixa eu você passar lê. aqui que eu vou reforçar aqui também. Bonitinho, a cola. O 0800 013 0522. Ou você vai lá no Google e coloca IPEM São Paulo, você vai conseguir achar o site, que é o ipem.sp.gov.br. Tem e-mail também que você vai encontrar lá no site, que é o ouvidoria@ipem.sp.gov.br. Como eu sempre parto do pressuposto que a pessoa está dirigindo agora, não pode anotar, então você ficou com alguma dúvida, fala, eu acho que eu preciso
eu preciso reforçar isso, quero fazer uma denúncia, procura na internet IPEM São Paulo, lembrando que órgãos oficiais, geralmente os sites terminam com .gov.br, no caso do IPEM é .sp.gov.br. Às vezes a gente abre o Google e tem um monte de site falso ali, tá? Então vai no oficial ipem.sp.gov.br. Deixa eu ver, a Rosimeire pediu para repetir aqui o telefone, ó, 0800 013 0522. 013 0522 para você fazer a sua denúncia. Marcos, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi uma grande oportunidade de conhecer melhor o trabalho do IPEM. Tenho certeza que muita gente que escutou a gente já está ali com uma pulguinha atrás da orelha pensando, eu vou lá fazer denúncia, eu quero saber se tal coisa está correta ou não. E é importante isso, né? Para que a gente consiga realmente ter uma relação de consumo muito honesta e clara. Esse é o objetivo, né? Que a relação seja honesta para todo mundo. E eu agradeço o espaço aqui no Jovem Pan, porque nessa estratégia a educação é fundamental. E a gente está fazendo isso agora, a gente está passando informação para os consumidores, para os ouvintes, e isso é extraordinário. E a minha última palavra aqui é um pré-sextou para todo mundo, né? Já que o Jonathan está colocando. Isso e eu aí, até lanço isso a aí. nova ideia, Jonathan, é Fala o aí. esquenta do sextou. Esquenta Hoje é o dia do sextou. esquenta do Gostei. sextou. A gente treina hoje para fazer o sextou amanhã. Excelente, Muito amei. bom. Mais uma vez, muito obrigada, Marcos Gerson, presidente do IPEM de São Paulo. O Jornal da Manhã fica por aqui. Para você, uma excelente quinta-feira, um excelente pré-sextou e até amanhã, se Deus quiser.